Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez o pastor Enoque Filho, seu amigo, passando aqui para deixar-lhes uma palavra pastoral. E hoje nós queremos falar em rápidas palavras acerca do tema quando se perde a unção de Deus. Então é um assunto muito pertinente aos nossos dias, em tempos de crise existencial, de crise espiritual, de crise doutrinária. Nós precisamos ter a consciência de que precisamos viver envolto da unção de Deus. Uma vez que o homem perde a unção de Deus, ele está perdido na terra. Se nós somos escolhidos para fazer alguma coisa no reino de Deus, que implica-se em uma obra espiritual, nós precisamos da unção de Deus. Eu observo à luz da Bíblia que existiam 3 indivíduos que eles eram ungidos, literalmente falando, com o azeite descendo sobre a sua cabeça, e que aquele azeite era símbolo do Espírito de Deus, que lhe dava autoridade para exercer a sua função ou o seu serviço diante do Senhor. E esses eram reis, profetas e sacerdotes. Hoje eu quero falar acerca de um sacerdote e, para tanto, eu quero ler com vocês o primeiro livro que traz o nome do profeta Samuel, somente o capítulo de número 2, do verso 27 ao 36, que escrito está: Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me revelei, na verdade, a casa de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sujeitos à casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que então desprezas o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei que se fizesse na minha morada? E por que honras aos teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes dos principais das ofertas do meu povo Israel? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel: Na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da tua casa, da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum na tua casa. E tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel. E não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem da tua linhagem, a quem eu não desarraigar do altar, será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens. E te será por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante de mim, de meu ungido. Também todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um pedaço de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum cargo sacerdotal para que possa comer um bocado de pão. Então, queridos, quando o homem perde a unção de Deus, a primeira coisa que ele perde é o respeito pelo que é santo e abraça o que é profano. Eli foi exortado por Deus através de um profeta anônimo, exatamente porque a unção de Deus já não estava mais na vida de Eli. Eli tinha o título, mas não tinha unção. Qual a diferença entre título e unção? O título faz com que a reputação do indivíduo seja construída diante dos homens. O título vai dizer acerca daquilo que ele é diante da sociedade.
A unção diz respeito àquilo que ele é diante de Deus, ou seja, do seu caráter. E isso Eli já tinha perdido diante de Deus. Como? Eli era um homem que deveria dar exemplo, começando pela sua casa, porque, como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. A palavra governo aqui fala de administração. Eli já tinha perdido este pulso administrativo na sua casa. Os seus filhos não lhe tinham mais respeito porque ele não era modelo e exemplo de respeito. Os filhos de Eli faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor. Roubava a gordura da oferta, aquilo que era trazido ao altar do Senhor, eles tomavam para si antes mesmo de ser colocado sobre o altar, e por muitas vezes eles roubavam no altar, quando estava sendo cozida a carne. Os servos lhe chamavam a atenção, dizendo: não pode, deixa primeiro tirar o do Senhor, depois vai a do sacerdote. E eles diziam, debaixo de ameaça: se não me der, eu tomo a força. Perderam o respeito ao que era sagrado, profanavam o que era santo. E a única coisa que Eli falava para os filhos quando lhe vinha a notícia era: por que fazes tamanho mal diante dos olhos de Israel? Olha, se o Senhor pesar as mãos sobre vocês, como vocês se livrarão das mãos do Senhor? Então Eli deveria dar exemplo como? Usando a autoridade, a unção que Deus lhe deu, para destituir os seus filhos do cargo publicamente, para servir de exemplo para toda Israel, e além de destituir, ele deveria discipliná-los, lhes tirando a autoridade, a unção que foi dada através da sua mão, através do azeite derramado em público, para que o povo percebesse que eles não tinham mais esta autoridade. Mas Eli não fez nada, ao ponto do próprio Deus se intervir na situação para que aquele mal não se propagasse, não se replicasse mais do que estava sendo replicado entre o povo de Israel. E Deus manda um profeta anônimo para trazer a consciência de Eli a escolha que ele tinha feito acerca da família dele, que Deus tinha escolhido seus pais ainda quando eram escravos no Egito, para carregar o éfode, queimar o incenso, subir sobre o altar do Senhor, que seria uma grande honra. Imagine aí no altar do Senhor, queimando incenso, fazendo as orações que eram agradáveis ao Senhor. Ele tinha unção dada por Deus, mas que quando chega na geração de Eli, ele desonra o Senhor para honrar os seus filhos. Quantos obreiros, quantas obreiras, quantos crentes estão honrando mais a profanação da casa do Senhor, dando legalidade aos seus filhos, dando legalidade a outros obreiros, dando legalidade a crentes desmantelados, errarem dentro do templo para não perder número de pessoas, para não perder dízimos e ofertas, mas estão admitindo o pecado e o erro dentro do templo só para ver casa cheia. E isso não é progresso da obra de Deus. Pelo contrário, isso não é crescimento, é inchaço. E Deus hoje nos chama a atenção acerca de que quem vive assim e quem é tolerante desse jeito é porque perdeu a unção. Tem o título, mas não tem mais a autoridade dada por Deus. Que possamos parar, colocar a mão na consciência e compreender que esta nossa geração já é uma geração difícil, mas se você continuar sendo tolerante do jeito que está sendo, como será a próxima geração que virá depois de nós? Já paramos para pensar nisso? Então, queridos, vamos despertar.
quando nós perdemos a unção, perdemos o respeito pelo que é santo e abraçamos o profano. Eli era um sacerdote que perdeu a unção, perdeu liderança, perdeu a autoridade e, por fim, perdeu a vida. Vamos ter muito cuidado. Não vamos brincar com o que é sagrado, porque Deus não brinca de ser Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Deus Santo, Pai eterno e poderoso que está nos céus, que venhamos a reconhecer como Davi reconheceu seus erros, os seus pecados e começou a orar diante do Senhor, apresentando os seus pecados, as suas falhas, as suas transgressões, as suas iniquidades. Mas no final, ele não pediu que o Senhor permitisse que ele continuasse no trono, no governo de Israel, nem que o Senhor continuasse prosperando a vida dele. Pelo contrário, ele pediu que o Senhor não retirasse dele o seu Santo Espírito, a tua unção da vida dele. O mesmo nós te pedimos agora, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo. Toma em tuas mãos a igreja desta geração. Toma em tuas mãos os líderes desta geração. E que eles possam ser líderes debaixo da tua autoridade, porque quando saímos, ó Deus, da autoridade da tua palavra, não somos líderes espirituais. Foi o que Paulo disse a Timóteo, capítulo 2, verso de número 15 da sua segunda carta a Timóteo. Quando ele exorta a Timóteo que ele deveria procurar apresentar ao Senhor, se apresentar ao Senhor aprovado como um obreiro que não tinha do que se envergonhar e que manejasse bem a palavra da verdade. Que esta geração possa ser, Senhor, esta geração que Paulo exortou, que possam ser os Timóteos desta geração, tementes, se apresentando ao Senhor como obreiros aprovados. Cobre-nos com teu sangue e que a tua graça esteja sobre nós. Não retires de nós o teu Espírito, Senhor, senão estaremos acabados, e que a tua graça possa continuar sobre nós. É o que eu te peço e te agradeço desde agora e sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que o poder, a unção, as revelações e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos desde agora e sempre. Amém.